paz, queridos. Com a graça de Deus, chegamos ao terceiro trimestre de 2023, que tem como título A Igreja de Cristo e o Império do Mal. E aqui na capa, nós podemos verificar que tem um farol. E a nossa primeira dinâmica é referente à capa. E o professor vai precisar de uma lanterna, ou o professor pega o celular e liga a lanterna do celular. E o professor vai deixar a lanterna ligada e o professor vai poder perguntar assim para o aluno: para que serve um farol? Qual que é a finalidade? E aí o professor vai esperar os seus alunos responderem e aí eles vão falar: o farol serve para indicar o caminho, para indicar a direção correta, porque muitas vezes no meio do mar, durante a noite, o escuro, as ondas levando e as pessoas podem perder a direção. Então o farol tem incumbência de indicar o local, a direção, a luz vai guiar. O professor falou assim: e o farol para manter intacto? É preciso ser uma construção muito firme, muito forte, porque imagina aqui, ó, todas as ondas vindo, imagina as ondas, o mar bravio, tudo aquela onda, e o farol continua lá intacto. A fundação, a estrutura é muito grande. E aí o professor vai falar assim: olha, e aqui nessa lição nós vamos tratar do quê? Nós vamos tratar da igreja e nós vamos tratar do império do mal. E aí o professor vai representar o celular ou a própria lanterna. E aí o professor fala assim: olha, assim como as ondas sempre estão batendo lá no farol e ele continua intacto, no mundo que nós vivemos, os ataques contra a igreja de Cristo. Aí o professor leva um pano, um tecido, um TNT preto e o professor fala assim: olha, mesmo que venham os ataques, mesmo que tentem jogar ou afrontar, mas a igreja continua de pé. Olha, o brilho, a igreja, o servo do Senhor, ele foi chamado para ser luz. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. E aí o professor fala assim: olha, mesmo que eles tentem derrubar, mesmo que tentem atacar, olha, mas sempre a igreja de Cristo vai permanecer de pé. Porque lá em Mateus 16:18 nós temos que tu és Pedro, e sob essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então, a igreja do Senhor precisa brilhar, a igreja do Senhor precisa indicar o caminho, que é Cristo Jesus. Nós temos o nosso guia, nós temos o nosso farol, nós temos a direção correta, que é Jesus Cristo. Ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, mesmo que tenha ataque, mesmo que tenha afronta, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, porque o nosso guia, a nossa meta é Cristo. E aí o professor vai fazer a representação aqui, ó, de um farol com o celular. E assim nós podemos ir para a segunda dinâmica, e a segunda dinâmica vai ser referente à primeira lição. A lição de número 1 tem como título A Igreja diante do Espírito da Babilônia. E a palavra-chave é Babilônia. Essa lição ela é de caráter escatológico, mas vai falar também sobre a atualidade. E quando ele fala Babilônia aqui, ele está referindo ao sentido figurado da palavra. E aí a nossa segunda dinâmica vai ser exatamente sobre isso, para exemplificar o que vem a ser o sentido literal e o sentido figurado. Porque o autor vai deixar bem claro que aqui o espírito da Babilônia está falando de uma cultura que seja totalmente contrária ao nosso Deus. E o professor vai poder exemplificar. O professor leva duas imagens contendo um coração, a imagem de coração que nós costumamos sempre utilizar, que é esse coração, e um coração como órgão. Aí o professor pergunta assim para os seus alunos: quando nós falamos em amor, ou quando nós falamos em quando nós falamos em carinho por alguém, quando nós falamos em coração, o que vem na cabeça dos irmãos? Aí o professor mostra as duas imagens. Vem a imagem desse coração ou de um coração como órgão? Aí o professor vai poder explicar. Olha, quando falamos em coração ou sentimento, geralmente pensamos nesse coração. Não pensamos no órgão
propriamente dito. Então, na linguagem figurada, nós utilizamos esse coração, mas quando nós referimos ao órgão do corpo humano, aí nós falamos a linguagem literal. Quando se fala de tudo que se tem que guardar, guarda o seu coração. Não está falando do órgão em si, é uma linguagem figurada que nós temos que guardar o quê? As nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos contra tudo que é contrário à palavra do Senhor. Um outro exemplo de linguagem figurada, quando o salmista ele fala assim: eu fiz nadar o meu leito, a minha cama em lágrimas. Logicamente não tem como as lágrimas ele nadar, é uma linguagem figurada. Então, nós vamos tratar aqui nessa lição da Babilônia, e aí no primeiro ponto o autor vai falar Babilônia e seus significados, a grande prostituta, a mulher e a besta, e o mistério, a grande Babilônia. Então aqui não está se referindo a Babilônia como cidade. Babilônia no Antigo Testamento representou um império, representou uma cidade, os seus governantes, os seus reis dominavam, conquistavam, tinham um grande poder econômico na época e detinham também aí muita riqueza, uma cultura contra o Senhor, uma cultura pagã. Então essa representação aqui da Babilônia está referindo nesse contexto, mas não é a cidade em si, não é a linguagem literal, e sim uma linguagem figurada. Todo espírito contrário à palavra do Senhor, todo o que for representativo dessa abominação, dessa prostituição espiritual. E aí o professor pode mencionar também, nós temos a Jerusalém, que é a capital de Israel, mas nós temos a Jerusalém celestial. Quando nós falamos assim, a Jerusalém celestial, nós não estamos falando dessa capital, mas nós estamos falando do nosso reino, de estarmos juntos com o Senhor. E aí o professor vai deixar bem claro quando que nessa lição vai estar se referindo à linguagem figurada de todo esse espírito mundano contrário à palavra do Senhor. E para a terceira dinâmica, o professor vai precisar de 2 ovos e o professor vai fazer referência ao terceiro ponto da lição, que fala sobre a posição da igreja diante do espírito da Babilônia. E aí o primeiro item fala não negociar a ortodoxia bíblica, o segundo vai falar formar o caráter de Cristo, e o terceiro fala aguardar a volta de Cristo. E aí o professor vai levar esses 2 ovos e vai perguntar assim para os seus alunos: qual que vocês preferem? Aí vai ouvir a opinião deles, vai ouvir o que eles querem falar. Aí se eles escolherem esse, o professor vai perguntar por que vocês escolheram esse. Aí eles vão falar assim: eu escolhi esse porque é um ovo de chocolate. Um ovo de chocolate, tem aqui um saquinho decorado, tem umas balinhas aqui e eu achei bonito, por isso eu quero. Aí se eles falarem assim, e se eles escolherem esse, falar assim, eu escolho esse porque é um ovo, é um alimento que é proteína, serve para saciar a fome ou dá para quem está fazendo algumas dietas, é bem rico em proteína e as pessoas costumam consumir. Aí o professor vai ouvir o que eles vão falar, mas tudo indica que eles vão escolher esse. Só que se eles escolherem esse, o professor vai falar assim, olha, vocês estão enganados, os 2. Eu preciso esclarecer que vocês escolheram esse pela aparência, mas os 2 são ovos cozidos. Os 2 são o mesmo alimento. Não é um ovo de chocolate, vocês estão enganados. Aqui é um ovo cozido, mas eles mascararam, eles colocaram toda uma embalagem, eles colocaram aqui a embalagem de um ovo de Páscoa, colocaram uma balinha e um saquinho, para quê? Para mascarar, ou para tentar induzir, ou para tentar ganhar as pessoas. Só que nós sabemos que aqui é o alimento verdadeiro, aqui é o que vai saciar a fome, não precisa inovar, porque basta você ter conhecimento de que esse é um alimento nutritivo. Eu não preciso colocar inovações ou colocar uma nova roupagem aqui, porque o valor dele não se modifica ou não se negocia pelo que está sendo de fora. O que importa é o conteúdo interno.
E assim é o que nós precisamos fazer. Nós não podemos negociar a ortodoxia, ou seja, nós não podemos negociar a palavra do Senhor, os nossos princípios, os nossos valores. A Bíblia, ela é a palavra de Deus, ela é a verdade, ela é imutável, ela é completa, ela é a base de tudo. Tudo que nós precisamos, nós temos na palavra do Senhor. Então, nós não precisamos mascarar a verdade. Nós não temos que mudar a palavra do Senhor. Nós temos que permanecer. Aí o professor fala do segundo subitem, que fala formar o caráter de Cristo. Nós temos que permanecer como? Na nossa identidade. Nós temos que mostrar quem nós somos verdadeiramente. Nós somos o sal da terra e nós sabemos que a nossa identidade é Cristo. Então, nós temos que mostrar o nosso valor, mostrar a diferença. Nós temos que produzir fruto do Espírito e demonstrar quem nós somos seguindo os valores de Cristo neste mundo que opera o espírito da Babilônia. E aí o professor fala, aguardar a volta de Cristo. Nós que servimos ao Senhor, nós somos peregrinos em terra estranha, nós temos que aguardar o Senhor, vivendo com Ele, para Ele e com base naquilo que Ele nos ensinou. Somos forasteiros, não devemos demonstrar algo ou modificar ou mascarar aquilo que nós somos ou tentar negociar a verdade para ter aceitação dos outros. Nós temos que mostrar quem nós somos realmente, porque temos um parâmetro, nós temos uma base que é a Bíblia, nossa regra de fé. E nós sabemos que a palavra do Senhor está se cumprindo no mundo. Então essas são as 3 dinâmicas rápidas, eu gravei aqui improvisado e que seja tudo para a honra e glória do nome do Senhor. Deus abençoe a todos e boa aula.